Bem-vindos ao debate. Hoje vamos focar em uma empresa que, no seu trimestre mais recente, aumentou o volume de vendas em incríveis 12%. Operou suas fábricas em um nível de excelência tão alto que não aumentou um único centavo no custo de produção. E ainda assim, reportou R$500 bilhão em prejuízo na sua última linha do balanço. É um descompasso fascinante, né? Nós estamos falando, claro, dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Klabin. E, assim, o mercado reagiu a esse descompasso com bastante clareza. As ações já caíram cerca de 11% apenas neste ano. Exatamente. Se você comprou nas máximas alcançadas em fevereiro, bom, você está olhando para uma perda de quase 19% na sua carteira. O momento ideal para comprar uma empresa centenária e altamente eficiente com um grande desconto? Ou será que esses números expõem uma vulnerabilidade estrutural a fatores incontroláveis que vão essencialmente destruir o retorno do acionista ao longo dos próximos anos? É uma divisão de perspectivas muito clara que temos aqui. Sim. Do meu lado, eu vou argumentar que a Klabin demonstrou uma execução operacional impecável sob pressão e que a precificação atual do mercado está sendo extremamente míope, ignorando a força do seu modelo verticalizado e sabe o salto massivo de geração de caixa que já está matematicamente contratado para 2027. E eu vou argumentar que, por mais brilhante que seja a eficiência interna e o chão de fábrica, a matemática do fluxo de caixa e a dependência do câmbio e dos preços globais tornam a Klabin uma alocação de capital ineficiente hoje. Para mim, ela se tornou uma armadilha de valor mascarada por narrativas longas. Bom, para entendermos de verdade esse cenário, a gente precisa olhar para a mecânica do negócio. A minha tese se apoia no que o mercado chama de efeito Linde. A ideia da resiliência pelo tempo? Isso. A ideia de que a resiliência de uma estrutura é proporcional ao tempo que ela já sobreviveu. É uma empresa centenária. Mas a genialidade não é só a idade, é o desenho do portfólio. As pessoas costumam colocar a Klabin e a Suzano na mesma caixa de empresas de papel e celulose. Só que a Suzano tem cerca de 80% da sua receita atrelada à celulose pura. Certo, é um modelo de risco diferente, de fato, bem mais concentrado. Sim, é uma exposição direta. Se o preço da commodity cai, o balanço sofre imediatamente. A Klabin, por outro lado, tem apenas 40% de dependência da celulose de mercado. E mesmo assim, é dividida. Temos 29% na fibra curta, usada para imprimir e escrever, e 11% na celulose fluff. Aquela usada em fraldas. Exato, fraldas e absorventes. É uma demanda demográfica que tem uma dinâmica própria. Os outros 60% da empresa são papéis e embalagens, como o papelão ondulado e o Kraftliner, que é aquele papel resistente usado para fazer as caixas de e-commerce. Certo, a famosa tese da diversificação, né? Mas veja bem, não é só uma diversificação de prateleira, é um mecanismo de compensação, é um amortecedor de choques industrial. Pense em como funciona. Quando o preço global da celulose despenca, a Suzano perde margem. A Klabin também perde na venda da celulose, mas, como ela mesma consome celulose para fazer as caixas de papelão, o custo da matéria-prima da sua divisão de embalagens cai. Entendi. A margem interna compensa. Exatamente. A margem das embalagens sobe e estabiliza a empresa. É uma proteção estrutural belíssima. Bom, eu venho de uma perspectiva um pouco diferente sobre essa rede de proteção. Eu concordo com a mecânica que você descreveu. Ela faz sentido e protege a empresa contra solavancos normais do mercado. O problema, e aí que tá, é que o cenário macroeconômico global atual anula esse amortecedor. Anula? Como assim anulada? A realidade é que os preços globais e a cotação do dólar não respeitam essa diversificação quando a mudança é estrutural e vem de várias frentes ao mesmo tempo. Vamos olhar para os ventos contrários. Primeiro, o câmbio. Apenas neste início de 2026, vimos o dólar cair 10,85% frente ao real. A Klabin é uma exportadora, né? Sim, claro. Quando o dólar cai, a receita dela em reais encolhe automaticamente. Segundo, e mais importante, temos o fator China. A China não é mais apenas uma máquina devoradora de celulose importada. Nos últimos anos, eles construíram uma capacidade massiva de produção interna para não dependerem tanto do exterior. Eles aumentaram bastante a oferta doméstica, de fato. Exatamente. E agora que a economia deles desacelerou e o setor imobiliário esfriou,
Eles têm um excesso de papel e celulose. E o que eles fazem? Eles inundam o mercado global com esse excedente. Isso achata os preços globais de uma maneira que afeta tanto a celulose pura quanto os papéis de embalagem. Então, seu amortecedor, que pressupunha que uma divisão compensaria a outra, não funciona quando a receita de ambas as divisões está sendo esmagada pelo dólar fraco e pela superoferta chinesa. É um cenário desafiador. É por isso que vemos o indicador de preço sobre lucro, o PL da empresa, na casa dos 28. Para uma empresa de commodities, um PL tão alto com a ação caindo sinaliza que o lucro real despencou muito mais rápido do que a cotação da ação caiu. Eu entendo, mas focar apenas na receita convertida em reais e nesse choque chinês é olhar só para a porta de fora da fábrica. O que me fascina na Klabin nesse trimestre é o que a gestão fez dentro de casa, na alavanca que eles de fato controlam. Certo. Isso nos traz a um paradoxo muito interessante, o do volume contra a receita. Mesmo com esse cenário global terrível que você pintou, a Klabin conseguiu aumentar seu volume de vendas em 12%. Eles produziram mais e conseguiram escoar esse produto num mercado inundado. É um feito logístico, sem dúvida. E não é só logístico, é de eficiência de custo. O custo de produção por tonelada vendida ficou, rigorosamente congelado, 0% de aumento em relação ao trimestre anterior. Em um ambiente inflacionário, manter o custo fixo enquanto aumenta o volume em 2 dígitos é a definição de excelência operacional. A empresa está fazendo a lição de casa de uma forma impecável. É um argumento convincente, mas você considerou que produzir mais para ganhar menos destrói valor a longo prazo. Eu não questiono a competência dos engenheiros e operadores da Klabin, mas quem está nos ouvindo e investindo o próprio capital precisa se perguntar sobre a utilidade prática desse esforço monumental. O volume subiu 12%, sim, mas a receita líquida cresceu míseros 2%. Por causa do dólar. Exato. E quando descemos para a linha do EBITDA ajustado, que, para quem está nos ouvindo, é o indicador que usamos para medir o dinheiro que a operação da empresa realmente gera no dia a dia, antes de impostos e juros, esse número caiu 10%, fechando em 1,7 bilhão de reais. De que adianta a fábrica bater recordes se a rentabilidade operacional despenca? Mas a fábrica não controla a moeda? Sim, mas se a média do dólar no primeiro trimestre caiu para R$ 5,26 e deve piorar no segundo trimestre, a Klabin está acelerando as máquinas apenas para tentar compensar uma moeda que desidrata a margem. A eficiência interna, infelizmente, não está salvando a rentabilidade do balanço agora. Não salva o número imediato da receita, eu concordo, mas protege a margem de um colapso completo. Em mercados de commodities, com preços tabelados globais, o controle de volume e custo é a única alavanca da gestão. Se o câmbio joga contra, você perde a mão nos custos e a empresa sangra a caixa. A Klabin não está sangrando operacionalmente. Bom, E tem um detalhe crucial que não podemos esquecer. Essa eficiência basal que eu mencionei é, na verdade, muito maior do que esses números já excelentes mostram. peraí, como assim maior? Nós tivemos uma parada programada de manutenção de 14 dias na unidade de Monte Alegre nesse trimestre. É uma manutenção padrão da indústria, mas ela gerou um custo direto de 124 milhões de reais. E paralisou temporariamente a produção de kraftliner, que é exatamente o papel de maior valor agregado que eles vendem. Ah, a parada de Monte Alegre. Sim, ou seja, o custo ficou 0-0 apesar dessa parada cara. E o volume cresceu 12% apesar de ficar em 2 semanas sem produzir o seu melhor produto. Quando Monte Alegre rodar limpa no próximo trimestre sem esse custo, a geração operacional vai mostrar sua verdadeira força. Tudo bem, eu aceito o argumento. Eu concedo que a parada em Monte Alegre suprime temporariamente o potencial do trimestre. Mas se a operação é tão incrivelmente resiliente como você desenha, por que o investidor olha para a linha final do balanço, a DRE, e toma um susto tão grande? Temos uma parada programada de manutenção de 14 dias na unidade de Monte Alegre nesse trimestre. É uma manutenção padrão da indústria, mas ela gerou um custo direto de 124 milhões de reais. E paralisou temporariamente a produção de kraftliner, que é exatamente o papel de maior valor agregado que eles vendem. Ah, a parada de Monte Alegre. Sim.
Ou seja, o custo ficou 0 a 0 apesar dessa parada cara. E o volume cresceu 12% apesar de ficar em 2 semanas sem produzir o seu melhor produto. Quando Monte Alegre rodar limpa no próximo trimestre, sem esse custo, a geração operacional vai mostrar sua verdadeira força. Tudo bem, eu aceito o argumento. Eu concedo que a parada em Monte Alegre suprime temporariamente o potencial do trimestre. Mas, se a operação é tão incrivelmente resiliente como você desenha, por que o investidor olha para a linha final do balanço, a DRE, e toma um susto tão grande? Temos que apontar para o elefante na sala. Houve uma queda assustadora de 69% no lucro bruto. E na última linha, um resultado final no vermelho, um prejuízo de mais de 500 milhões de reais. É exatamente aí que o mercado se assusta de forma equivocada. Mas, além do prejuízo, a dívida consome o que resta do caixa. As despesas financeiras continuam crescentes. E para o investidor que foca em dividendos, a margem de segurança parece inexistente hoje. O dividend yield está na casa dos 5,2%, baseando-se num payout de 17% do EBITDA. A operação gera dinheiro sim, mas a dívida e o cenário engolem quase tudo. Eu entendo o porquê de você pensar assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre esse número específico da DRE. Precisamos de precisão técnica aqui. É fácil olhar para esse prejuízo líquido de $500 milhão e se assustar, mas se olharmos de perto a mecânica da contabilidade, isso é fumaça. Essa queda drástica não é dinheiro saindo do caixa, certo? É primariamente marcação a mercado não caixa dos ativos biológicos. Sim, é um efeito não caixa, mas explique como isso afeta a DRE, porque muita gente vendeu a ação puramente baseada nessa manchete de prejuízo. Perfeito. A Klabin não apenas faz o papel, ela planta a árvore. Ela é dona de florestas gigantescas. E as normas contábeis brasileiras exigem que as empresas reavaliem o valor dessas árvores a cada trimestre. Como eles fazem isso? Eles olham para o preço futuro estimado da madeira e projetam quanto aquela floresta valeria se fosse cortada hoje. A precificação da floresta em pé. Exato. No primeiro trimestre de 2025, o preço futuro estava alto. Então, houve uma reversão positiva de quase 388 milhões de reais. Parecia que a empresa tinha ganhado dinheiro. Mas agora, como as cotações recuaram, a reavaliação deste trimestre foi negativa em 581 milhões de reais. O que cria um abismo na comparação anual. Uma variação negativa de quase R$1 bilhão de um ano para o outro no papel. A floresta plantada desvalorizou na contabilidade, mas isso não afeta a operação diária. A árvore não sumiu, ela continua lá, crescendo no Paraná. O custo de cortar o eucalipto não mudou. Avaliar a saúde financeira da Klabin pelo lucro líquido da DRE num trimestre com essa distorção é ler o negócio de forma totalmente errada. Justo. É uma correção técnica justíssima. O ruído contábil dos ativos biológicos não deve ditar a tomada de decisão, eu concordo. Mas se nós vamos eliminar as distorções da DRE e olhar para o mundo real, precisamos trazer o argumento de volta para o fluxo de caixa livre, porque a vida real acontece no caixa, não na floresta reavaliada. E o caixa continua robusto. Robusto, mas suficiente. Se pegarmos aquele EBITDA ajustado e subtrairmos o CAPEX, que é o capital de investimento, chegamos a uma projeção de fluxo de caixa livre em torno de 3,3 bilhões de reais para este ano. Parece muito dinheiro, mas quando você aplica um modelo rigoroso de fluxo de caixa descontado, trazendo esse dinheiro futuro a valor presente, o preço justo por ação cai para um intervalo entre R$ 3,40 a R$ 3,80. Mas esse modelo? Como justificar um investimento quando o modelo matemático sugere um preço justo tão baixo, não deixando nenhuma margem para o investidor de valor? Ele se apoia exatamente naquilo que o mercado está ignorando. O mercado está sendo míope, curto-prazista. Esse modelo que você citou penaliza agressivamente empresas que estão no meio de ciclos de expansão. O foco de quem compra a Klabin agora tem que ser o término do ciclo de investimentos. A alavancagem, a relação dívida e EBITDA, já caiu de 4,5 vezes para 3,1 vezes. Ainda é uma alavancagem relevante? Sim, mas está caindo.
E mais importante, as projeções indicam que as novas plantas entregarão um EBITDA de 9,7 bilhões de reais em 2027. Nós estamos falando de um salto colossal de 33% em relação aos atuais 6,6 bilhões. Comprar agora é antecipar esse salto estrutural. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Desafiar o horizonte de tempo é essencial aqui. Quem está ouvindo pode pensar em surfar essa explosão de 2027, mas o problema é o custo de oportunidade. Um retorno pífio ou negativo ao longo de 2, 3 ou até 10 anos não compensa esse salto se o dólar permanecer em baixa e a China mantiver a pressão de oferta. Os ciclos sempre viram. Mas o custo de oportunidade de carregar a Klabin hoje é alto demais para a incerteza do prazo dessa reversão macroeconômica. Você empata seu capital esperando um milagre de 2027 que pode não vir no tamanho esperado. A janela de compra de commodities se abre justamente quando os ventos macroeconômicos espremem o balanço. Se você esperar o céu ficar limpo, você vai pagar o preço das máximas históricas. E veja, até a dívida deles é uma fortaleza. A maior parte da dívida deles foi tomada em dólar a um custo excelente de 5,1% ao ano. Isso atua como um hedge natural brilhante contra a volatilidade. Sobre esse ponto da gestão de passivos, eu concordo plenamente com você. A estrutura de governança dos irmãos Klabin e a engenharia financeira que montaram para ter custo de dívida em dólar a 5,1% demonstram uma altíssima capacidade técnica da empresa. O meu desacordo não é sobre a competência da gestão. Certo. Meu desacordo reside estritamente na precificação do risco macroeconômico versus a paciência do investidor. O que nos leva a uma síntese bem clara de onde estamos neste debate, né? Para mim, a Klabin é um case de excelência em alocação de capital e proteção estrutural. Ela está sofrendo um impacto cíclico natural, sim, mas o seu gatilho de valorização massiva está contratado para 2027. E para mim, a falta de controle sobre os preços globais e as margens estreitadas pelo câmbio tornam a empresa um veículo subótimo de alocação de capital, até que haja evidência concreta de reversão de fluxo de caixa. Bom, ambos concordamos na força da governança corporativa deles, mas fica claro que compreender negócios de commodities exige separar a eficiência da fábrica da volatilidade da moeda. Os dados de balanço, tipo a diferença brutal entre a DRE e o fluxo de caixa, contêm muitas camadas a serem exploradas. Com certeza. É um material rico que exige bastante aprofundamento de quem acompanha. É isso, e o julgamento temporal sobre o melhor momento de entrada fica a cargo da capacidade de análise de quem nos escuta. Obrigado por acompanhar o debate. Até a próxima!